Professor Mário César, primeiramente eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua palestra dessa noite. Bom, hoje à noite eu vou ter a honra de falar aos psicólogos sul-mato-grossenses um pouco sobre psicologia e os psicólogos no limiar do século XXI, os principais problemas e desafios. É uma visão panorâmica, rápida, um balanço desses 50 anos da nossa categoria, como crescemos, como nos expandimos e, ao mesmo tempo, os nossos dilemas, os nossos problemas que precisamos enfrentar no sentido de consolidar a nossa profissão no Brasil e especialmente no Mato Grosso do Sul. Qual o balanço que o senhor faz desses 50 anos aí da psicologia no Brasil? O senhor não tem tudo isso de carreira, obviamente, mas o que o senhor poderia falar assim, em termos de evolução da profissão? Olha, o crescimento, eu acho que a principal mensagem desses 50 anos é uma mensagem de vitória. Vitória no sentido de que a categoria cresceu, a profissão foi regulamentada no Brasil, todo o processo de formação e de qualificação desses profissionais teve uma expansão muito nítida. Hoje a psicologia brasileira e os psicólogos brasileiros estão em diversos campos da sociedade, em diferentes situações, em diferentes contextos, dando a sua contribuição. Nós somos um profissional que cuida dos outros, né? Então nós temos um papel absolutamente fundamental dentro da sociedade e que, portanto, o balanço desses 50 anos é um balanço extremamente positivo, né? Há muito ainda o que fazer do ponto de vista de avanço e de perspectivas, mas eu posso considerar que até aqui a psicologia no Brasil e os psicólogos estão de parabéns pelo trabalho que foi feito. O senhor se formou aqui em Campo Grande, atualmente trabalha em Brasília. Como que o senhor se sente aí retornando às origens, encontrando colegas, professores? O primeiro sentimento é de felicidade, de satisfação enorme, porque voltar a Campo Grande como psicólogo e numa data tão especial, tão importante como essa, é motivo de muito prazer, né? De reconhecimento, de reencontro com os meus colegas, com os quais convivi, e em especial com meus ex-professores. A minha formação profissional, o meu perfil intelectual se deve muito à contribuição desses professores aqui na época, Faculdades Unidas Católicas, e hoje é o CDB. E, portanto, para mim é assim, uma manifestação de afeto ter recebido esse convite do Conselho Regional, né, de toda a direção do Conselho para estar aqui hoje nessa data. Professora Marilda, primeiramente eu gostaria de saber qual será a sua abordagem na palestra de hoje. Bom, eu vou trabalhar sobre a questão do processo de escolarização, as dificuldades no processo de escolarização e algumas possibilidades de intervenção do psicólogo escolar, levando em consideração que nós estamos hoje completando 50 anos de regulamentação da profissão. Ao longo desses 50 anos aí da psicologia, de regulamentação da psicologia, qual o papel do psicólogo escolar educacional que assim, a senhora acha que merece destaque? Eu acho que a principal função do psicólogo escolar é trabalhar, contribuir para que a escola cumpra com a sua função de ensinar, de transmitir os conhecimentos já elaborados pelas várias ciências. Então, a atribuição do psicólogo, qualquer atividade, qualquer intervenção que ele faça, deve ter como meta colaborar com a escola na socialização dos conhecimentos. Em uma das suas falas, a senhora coloca aí o sistema, vamos dizer, capitalista, né, como um dos fatores que incentivam aí o fracasso, atribuídos, aliás, ao fracasso escolar. Como lutar, como o psicólogo pode lutar contra isso, esse sistema aí que é tão forte hoje em dia?
Eu acho que, na realidade, nós temos na nossa sociedade uma escola que prepara muitas vezes a criança para uma função técnica, para um trabalho braçal, e uma criança para desenvolver um trabalho intelectual. Numa sociedade capitalista, nós sempre vamos ter aqueles que têm acesso ao melhor conhecimento, ao conhecimento mais desenvolvido, e aquele que tem o conhecimento, acesso ao conhecimento mais simplificado. E nem sempre todas as crianças têm possibilidade de ter acesso ao mesmo conhecimento científico. Então, acho que nessa sociedade o que acontece muitas vezes é uma intenção velada, uma visão ideológica que vem nos colocar que realmente não há grande interesse que todo mundo se desenvolva, não há um grande interesse que todo mundo conheça essa realidade. Por quê? Quanto mais eu tenho consciência da realidade posta, quanto mais eu passo supero esse processo de alienação, mais eu posso compreender a realidade de forma que está e mais eu estou instrumentalizada para lutar para que a sociedade seja diferente, para lutar para que todo mundo tenha acesso aos mesmos conhecimentos. Então, me parece que numa sociedade capitalista, o que se propõe mesmo é uma divisão do conhecimento. Não há uma intenção clara, definitiva, de que todo mundo tenha acesso ao melhor conhecimento. Certo. Outras lutas da psicologia escolar, aliás, são a inserção da psicologia como disciplina no ensino médio e a inserção do psicólogo escolar ao lado do assistente social no âmbito, né, da escola. Em que pé que estão essas lutas? Estão tramitando no Congresso? Como que estão? Tem um projeto de lei, o PL 060, que tem assim, apoio da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e também do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais para a inserção do psicólogo e junto com o assistente social na educação. É um projeto de lei que está tramitando em nível federal e que nós temos a expectativa que ele seja efetivado. Tá? Um psicólogo escolar não para fazer clínica, mas um psicólogo escolar preocupado com o processo ensino-aprendizagem. Então é um projeto que está sendo caminhando junto da inserção do psicólogo e da inserção do assistente social. É em parceria com o Conselho de Assistência Social, né, que a gente tem desenvolvido. Tá? Senhoras e senhores, em nome do presidente do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região, psicólogo Carlos Afonso Marcondes Medeiros, e do Conselho Federal de Psicologia, agradecemos a presença das autoridades, das psicólogas, dos senhores psicólogos, acadêmicos, acadêmicas, educadores e demais presentes. As atividades de hoje visam celebração do 50º da psicologia no Brasil e o lançamento do livro Saberes, Processos e Práticas do Psicólogo Escolar Educacional. Com disponibilidade para impressão gratuita em nosso sítio, para as psicólogas, psicólogos, educadores e demais interessados, significa possibilitar efetivamente a difusão dos saberes investigados nos e sobre esses espaços pelas pesquisadoras, pelos pesquisadores de Mato Grosso do Sul, que se dedicam a produzir conhecimentos que permitam desvelar elementos dos processos educativos percebidos e vividos pelos atores educacionais e ainda apresentar relatos de experiências profissionais de psicólogos e psicólogos que vivem o seu cotidiano profissional, uma variedade de modos, de práticas de fazer psicologia. Trata-se de uma obra elaborada a várias mãos, a partir da apresentação de trabalhos de professores, de pesquisadores e profissionais. E o resultado das produções apresentadas no primeiro encontro estadual da psicologia escolar e educacional, ocorrido de 18 a 20 de junho de 2007. Esse acontecimento seguramente irá marcar em Mato Grosso do Sul a história das ações que acontecem hoje no Brasil,
as quais celebram os 50 anos da psicologia brasileira regulamentada em nosso país. Para atuar e dar as suas boas-vindas a todos os presentes e convencionais, convidamos com muito prazer o psicólogo Carlos Afonso Marcondes Medeiros, presidente do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região. Uma boa tarde a todos e todas. Queremos cumprimentar a senhora Juliana Rosa, chefe do Núcleo de Acompanhamento Psicossocial, neste ato representando o senhor Volmar Severo Monteiro, secretário municipal de Educação, a senhora Maria Luísa Marques Oliveira Robaldo, presidente do Conselho Estadual de Educação, as demais autoridades, colegas psicólogos e psicólogas, estudantes que vieram do interior do estado, de Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Paranaíba, estudantes profissionais de Campo Grande. Parabéns a todos e todas por nosso dia 50 anos. Estamos iniciando nessa tarde, em Mato Grosso do Sul, as comemorações do Dia da Psicóloga e do Psicólogo, que hoje completa 50 anos. Começar refletindo sobre a profissão com o tema da psicologia escolar e educacional é para nós motivo de orgulho, porque o CRP, através da sua Comissão de Educação, apresenta aos colegas e à sociedade sul-mato-grossense o resultado concreto de seu trabalho nos últimos anos. A produção do livro Saberes, Processos e Práticas do Psicólogo Escolar Educacional, com a participação de vários colegas. Esta é uma das áreas da psicologia em que nossa atuação é muito tímida. Não temos ainda uma lei que garanta essa prática na escola. Os projetos de lei estão em trâmite. Precisamos afirmar ao poder público que temos muitos profissionais preparados para essa tarefa e que podemos contribuir efetivamente com o processo ensino-aprendizagem. Quando refletimos o muito que temos a fazer nos próximos 50 anos, esta área surge como preocupação e nos gera angústia, principalmente quando são noticiados os casos de bullying, de violência dentro da escola. Nós acreditamos na nossa capacidade de poder contribuir para o processo de mudança social que passa pela educação. Queremos participar desse processo de forma comprometida com a liberdade democrática, reforçando o respeito à diversidade, à subjetividade, valorizando a dignidade humana. Para marcar esse momento, parabenizamos os colegas que participaram na construção deste livro e também todos e todas que atuaram de alguma forma na Comissão de Educação, colaborando para a realização deste colóquio. Em nome do 6º plenário do CRP 14-MS, agradeço à professora doutora Marilda Fati por sua disponibilidade em participar neste evento e comemorar conosco este dia. Agradecemos a todas as autoridades aqui presentes, colegas acadêmicos, acadêmicas e demais presentes. Muito obrigado. Este evento, senhoras e senhores, realizado pelo Conselho Regional de Psicologia, conta ainda com o apoio da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, da Associação Brasileira de Psicologia Social, Faculdades Integradas de Três Lagoas, Ágora Instituto Lacaniano, Anhanguera Dourados, Assembleia Legislativa, Campo Grande News, CACEMS, Correio do Estado, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, DETRAN,
Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Gaia Centro de Psicologia, Governo do Estado, Gráfica Editora Alvorada, IAP, Instituto de Apoio Psicológico, Instituto Crescer, Instituto Milton Erickson, Instituto de Terapia Cognitiva Comportamental, Mídia Max, Jornal Estado, CEPRODUR, SIMPSI, Sindicato dos Psicólogos de Mato Grosso do Sul, Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul, TV ON, Universidade Federal da Grande Dourados, UFMS, Universidade Anhanguera, Uniderp, Unigran, Centro Universitário da Grande Dourados, Unigran Capital, Uniprime, Cooperativa de Crédito, Unipsico, Mato Grosso do Sul, Cooperativa de Trabalho em Psicologia. Com muito prazer, convidamos também para o seu boa tarde, seu comunicado, a senhora presidente do Conselho Estadual de Educação, senhora Maria Luísa Marques Oliveira Robaldo. Ilustríssimo senhor Carlos Afonso Marcondes Medeiros, presidente do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul, 14ª Região, pessoa na qual cumprimento todas as demais autoridades e todos os presentes a esta solenidade. Em nome do colegiado do Conselho Estadual de Educação, quero primeiramente agradecer o convite, dizer que é uma honra e um privilégio participar deste evento em comemoração aos 50 anos de regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil. Ao longo deste período, saberes e fazeres foram construídos em um processo de recriação contínua da psicologia como ciência e profissão. O psicólogo é um estudioso dos problemas da mente e do comportamento do indivíduo e de sua interação com a sociedade, atuando desta forma na prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo e da comunidade, primando pelos princípios éticos e de segurança. O Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução número 5, de 15 de março de 2011, instituiu as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em psicologia. Ressalta, em seu artigo 3º, que o curso tem como meta central a formação do psicólogo voltado para a atuação profissional, para a pesquisa e para o ensino de psicologia. Desta forma, a atuação do psicólogo é de fundamental relevância na sociedade, na medida em que desenvolve suas atividades em consultórios privados, hospitais, clínicas e serviços de especialidades em saúde, instituições educacionais, centro de atenção psicossocial, em centros de treinamento esportivos, consultorias no desenvolvimento organizacional, desenvolvimento e capacitação de equipes de trabalho, empresas de seleção, acompanhamento e desenvolvimento de pessoas, planejamento e execução de políticas públicas de cidadania, direitos humanos e prevenção à violência. Nas avaliações psicológicas, no sistema judiciário, na atenção psicológica a detentos e familiares. Quero, portanto, aproveitar esta oportunidade para parabenizar a todos os psicólogos e aos futuros psicólogos aqui presentes pela construção e desenvolvimento do conhecimento científico em psicologia, pela compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do país, conhecimentos fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão, e principalmente pela atuação em diferentes contextos, considerando as necessidades sociais e os direitos humanos e ainda pelo compromisso com a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, dos grupos, das organizações e das comunidades. Desejamos a todos muito sucesso, que o evento comemorativo e os temas abordados sejam, e com certeza serão, bastante produtivos e esclarecedores. Obrigada. Nossa primeira palestrante possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá,
mestrado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em Educação Escolar pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, Unesp, pós-doutorado pelo Instituto de Psicologia da USP. É professora do Departamento de Psicologia e Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Possui bolsa de produtividade em pesquisa pela Fundação Araucária, apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do Paraná. Atualmente, é coordenadora do Grupo de Trabalho de Psicologia da Educação da AMPED, membro do Grupo de Trabalho de Psicologia Educacional da OLAPSE e presidente futura da ABRAPE e membro do Comitê Assessor da Área de Educação e Psicologia da Fundação Araucária. Para proferir a sua palestra e com nossos cumprimentos, e a palestra Quando Aprender é Difícil, implicações para o trabalho do psicólogo escolar, convidamos com muito prazer a professora Marilda Gonçalves Dias Fati. Boa tarde para vocês. Gostaria de agradecer o convite do Conselho para estar aqui hoje, nessa data tão importante, né, comemorando os 50 anos da regulamentação da profissão. Eu acho que é um ano que nós estamos assim, em processo de reflexão mesmo, sobre o que nós fizemos, o que podemos fazer ainda em prol dessa profissão. Vou trabalhar um pouco com vocês hoje a respeito da psicologia escolar, enfocando mais as dificuldades no processo de escolarização, que é uma temática que a gente vem discutindo há bastante tempo. Nós estamos hoje, né, nesses 50 anos, fazendo, na realidade, um balanço do que foi e do que será essa nossa profissão. Nós sabemos que a psicologia nasceu atrelada à medicina, por meio das pesquisas desenvolvidas por fisiologistas que desenvolviam seus trabalhos de mestrado e doutorado na Europa, principalmente, e também nasceu atrelada à educação, nas escolas normais. Foi esse o caminho que nós trilhamos no Brasil no final do século XIX e depois no começo do século XX, que vamos até hoje, né, trabalhando. Tá? A gente costuma dizer que quando nós nascemos, ainda bebê, a gente teve que se apoiar naquilo que existia, que era a medicina, que era a questão da psicometria, que era a avaliação. E cada vez mais nós podemos tomar rumo da nossa história, superar algumas ações e procurar desenvolver um trabalho em prol mesmo, no caso específico da psicologia escolar, em prol da socialização dos conhecimentos. Eu acho que esse é um ponto fundamental para nós que trabalhamos com a psicologia no campo educacional. Os alunos, quando chegam no último ano, quando eles vêm fazer estágio, geralmente eles perguntam para a gente: professora, afinal, o que faz o psicólogo escolar? Né? Pergunta que, quando eu me formei em 85, nós tínhamos, não sei se os nossos colegas conhecem, né? Um texto da Andaló que tinha justamente esse título: afinal, o que faz o psicólogo escolar? Né? Isso em 85. E nós estamos ainda hoje nos debatendo, muitas vezes, nessa tentativa de compreender o que faz esse profissional na escola. Me parece, e eu falo isso que levei um tempo para compreender isso, mas me parece que o nosso trabalho só faz sentido quando nós estamos na escola, contribuindo para que todos os indivíduos possam se desenvolver. Quando a gente pensa em todos os indivíduos, a gente pensa tanto no professor, naquele que ensina, naquele que se apropriou de um conhecimento, como também em relação ao aluno, né? Então, a gente fala que o aluno é o foco do processo na escola, ele que é o nosso objetivo maior, é levar o aluno a se apropriar do conhecimento. Qualquer ação que o psicólogo faça deve ter isso como norte. Acho que, me parece que muitas vezes é uma questão tão básica, mas é uma questão que muitas vezes nós ainda não temos clareza, que toda a nossa intervenção, então, está direcionada para o processo de aprendizagem. Então, vou falar um pouquinho com vocês hoje, né, sobre a produção da dificuldade no processo de escolarização e sobre as possibilidades de intervenção do psicólogo escolar. Deixa eu ver que horas são.
para não me perder muito falando demais, porque às vezes eu me empolgo e começo a falar demais, tá? Então, acho que a gente vai trabalhar sobre isso. Para a gente pensar na questão das dificuldades do processo de escolarização, nós temos que analisar como que está hoje o sucesso e o fracasso escolar. Acho que essa é uma questão posta mesmo, que nós temos que estar preocupados, né? A gente vê que o IDEB, nos últimos anos, eles vêm nos mostrar que nós estamos ainda distante de conseguir 50% de aprendizado, né, na escola. Nós vemos aqui pelos índices que, em 2005, o total, né, do IDEB era 3,8 no Brasil, 2007, 4,2, 2009, 4,6, 2011, 5 e 2011, 5. As metas estão colocadas na parte de cá do gráfico, mas o que a gente vê? Que, na realidade, a gente tem, em nível público, né, o nosso último IDEB foi de 4,7%. O que a gente vê? Quando nós estamos na escola, nós percebemos o quê? Que pelo menos, e os índices colocam isso, 30% das crianças que começam o processo de escolarização, 30% das crianças na primeira série, elas estão reprovando, não se apropriando da leitura, da escrita e da matemática. Por outro lado, quem está na escola, como é o caso do meu trabalho, que eu trabalho com os alunos com supervisão de estágio na área de psicologia escolar, quando nós somamos o índice de alunos que foram aprovados pelo conselho de classe e o índice de alunos que foram reprovados, o que a gente percebe? Beira 50%. Então, nós vemos que cada vez mais está havendo uma desconsideração pelo conhecimento, cada vez mais a gente percebe que os alunos estão tendo dificuldade de se apropriar daqueles conhecimentos que a humanidade já produziu. Cada vez mais a gente vê que as crianças, principalmente as crianças das camadas populares, elas estão tendo dificuldade de se humanizar. Humanizar no sentido desenvolvido por Leontiev, um autor da psicologia histórico-cultural, que fala que a humanização depende da cultura, a humanização depende da apropriação do conhecimento. Então, me parece que nós estamos muito distantes ainda de conseguir uma escola que realmente leve o aluno a se apropriar do conhecimento. Quando a gente pergunta, né, esses tempos eu estava fazendo um trabalho numa escola, e nesse grupo tinha também o grupo da limpeza, o setor administrativo. E eu perguntando para os professores, né, afinal, qual é a função da escola? E uma das merendeiras falou, professora, a função da escola é ensinar a ler e escrever. Não é? Daí a gente fala assim, é óbvio, né? O Saviani fala isso. Parece tão óbvio, né? Responder isso, mas quando a gente vê esse índice de reprovação, de fracasso escolar, me parece que nem o óbvio nós estamos conseguindo fazer. Não é? Então, acho que esta é uma das preocupações para a psicologia. Quando a gente pega na Rússia, quando a gente vê a Revolução Russa em 1917, o Lenin tinha uma grande preocupação com a questão da alfabetização, porque 90% daquele grupo, daquela comunidade, daquela população, era analfabeta. E ele fala que uma das propostas que ele tinha naquela sociedade é superar o analfabetismo. E naquele país eles conseguiram. Nós estamos aqui, né, há tantos anos propondo, né, já temos diretrizes que apontam para isso e nós não estamos ainda conseguindo fazer com que as pessoas se apropriem da leitura e da escrita e da matemática. Então, a gente vê o quê? Que, na realidade, se nós estamos falando aqui de comemoração de 50 anos, a gente vê que a psicologia nasceu atrelada ao ideário liberal. Ela nasceu com a preocupação de explicar por que algumas crianças, principalmente aquelas vindas da classe trabalhadora, não aprendiam. Esta foi a primeira função do psicólogo escolar. Avaliar as crianças e explicar por que algumas aprendiam e por que outras não. E nós estamos, né, desde aquela época, tentando
tentando superar esse ideário liberal. Quando a gente faz pesquisas, quando a gente vê relatos, quando nós entrevistamos professores, quando nós entrevistamos pais, quando nós entrevistamos as crianças, o que a gente percebe? Que é esse ideário liberal que tem explicado ainda o fato das crianças não aprenderem. Nós estamos com uma pesquisa com um aluno que eu estou orientando no mestrado, que ele está discutindo o sofrimento daquele que não aprende. Entrevistando alunos de 5ª a 8ª série, a gente está fazendo um estudo de caso, para ver, né, como que eles explicam o fato de não estar aprendendo. E o que eles colocam? Eu não estou aprendendo porque eu não me esforcei. Eu não fiz o suficiente, eu não fiz a minha parte. Esse ideário liberal, que coloca no indivíduo a culpa pelo seu fracasso ou pelo sucesso, é o que tem movido as questões na área educacional. Então, a gente vê que nós nascemos atrelados, né, dentro do ideário liberal e nós reproduzimos o tempo todo esse ideário. Com nossa ciência, com os nossos instrumentos, a gente referenda aquilo que é dado ideologicamente. Então, nós reforçamos aquilo que é posto em relação aos indivíduos, às diferenças de classe. Tá? E a gente vê que, muitas vezes, a intervenção dos profissionais da psicologia na escola buscam a harmonia social, o ajustamento e enquadramento dos homens às normas sociais estabelecidas. Essa é a grande expectativa que se tem. E o interessante é que não é somente na educação infantil que se tem essa expectativa. Não é somente na educação básica que se tem essa expectativa. A expectativa é que o psicólogo, mesmo no ensino superior, um novo espaço de atuação do psicólogo, é que o psicólogo trabalhe com as relações interpessoais, que trabalhe com aquele que não está aprendendo, sem questionar, sem intervir na estrutura daquela escola, sem questionar que sociedade é essa que nem sempre permite, possibilita que todos nós tenhamos acesso ao conhecimento da mesma forma. Uma sociedade que não promove a socialização do conhecimento de forma igualitária. Então, são esses debates que a gente vem fazendo desde a época da nossa Constituição, né, enquanto profissional. Tá? A gente vê, quando nós entramos para compreender as questões do porquê a criança não aprende, nós encontramos, desde a década de 60, a teoria da carência cultural, que vai falar que a culpa está no quê? A culpa está na criança que tem uma dificuldade de linguagem, a culpa está na criança que tem uma deficiência, uma carência cultural, a culpa está na família que não acompanha, a culpa é da família que é desestruturada. Década de 60, ninguém ouve mais essas explicações, ouve? Né? Todo dia, né? Década de 60. Se vocês fizerem uma pesquisa hoje, a grande maioria das respostas serão essas. A criança tem um baixo QI, é desnutrida, né? Então, a gente vê que, na realidade, essas explicações, elas datam de longa data, né? E ainda continuam persistindo na explicação do porquê a criança não aprende. Num dos estágios que a gente estava orientando na universidade, uma criança que a gente estava acompanhando, que estava com dificuldade na apropriação da leitura e da escrita matemática, ela olhou bem para a estagiária e perguntou: prof, é verdade que aprender a ler e escrever é uma coisa fácil? Vê bem, uma criança de 6, 7 anos olha para a estagiária e pergunta. A estagiária ficou meio assim, né? Pensando, será que é fácil? É fácil, gente. Aprender a ler e escrever é uma coisa fácil. Olha a elaboração, já dizia Vygotsky, olha a elaboração que é se apropriar da leitura e da escrita. Se a leitura e a escrita fossem conhecimento da vida cotidiana, todo mundo saberia ler e escrever, não é? Porque a gente vive no mundo letrado. Nós saímos pela rua, tem placas o tempo todo. A escrita faz parte da gente. O que o Vygotsky fala?
ler e escrever exige toda uma sistematização, uma organização, um direcionamento da escola, uma intencionalidade do professor que quer que o aluno se aproprie daquele conhecimento. Outra questão que nos colocam sempre, que somos psicólogos. O que este menino tem? Já ouviram essa pergunta? O que este menino tem? Não é? O tempo todo. Muitas vezes a criança fica na escola durante 1, 2 anos, esperando que venha um psicólogo para fazer a avaliação, para explicar o que este menino tem. E nesse tempo, nada é feito com essa criança. E o psicólogo, por sua vez, muitas vezes, ele explica o que esse menino tem, sem entrar nas condições históricos sociais que produzem aquela queixa. Então, na realidade, o que a gente vê, né? Que se naquela época, da década de 60, os professores, psicólogos, né, estudiosos, educadores, explicavam o fracasso escolar decorrente da teoria da carência cultural, hoje a gente tem uma repaginada dessa explicação. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma explicação que coloca que a criança está com distúrbio. Está com uma dislexia, está com TDAH. Então, pouco a gente pode dizer que a gente avançou em relação a essa explicação. A Spasiani, uma autora, coloca assim, que as crianças que apresentavam dificuldades no processo escolar eram rotuladas por alguma doença, física ou psicológica, ou algum distúrbio de aprendizagem, dislexia, dislalia, déficit de atenção e hiperatividade. Né? Transtorno opositivo, né, que a gente tem agora, hoje tudo que a gente, todo comportamento que foge da norma, existe uma classificação e um remédio para que haja essa superação dessa dificuldade. A porta de entrada de saúde na escola é a doença, seja ela física ou psicológica, causada por fenômeno biológico ou cultural. Então, o que a gente vê hoje? Hoje a gente vê a saúde adentrando na escola e explicando por que a criança não aprende. Não é mais uma questão cultural, agora é uma questão biológica. Se é biológico, então eu vou medicalizar, vou dar Ritalina e essa criança vai superar a sua dificuldade. Não se questiona que sociedade que é essa que produz uma criança desatenta. Não se questiona as intervenções que foram realizadas para que ela pudesse aprender. Tá? E a questão da medicalização, pensando hoje que nós estamos fazendo 50 anos, a questão da medicalização, ela foi já colocada no início da profissão, discutida na década de 80. Quem lembra do texto? Como que é? O texto que fala dos distúrbios de aprendizagem, a história não contada dos distúrbios de aprendizagem. Já leram esse texto? Da Moisés? Década de 80. Ela falava o seguinte: se nós revirarmos a criança de cabeça para baixo, né, isso do jeito bem simples, né, gente? Cabeça para baixo, de braço para todo jeito, nós não vamos localizar uma explicação biológica para deficiência cerebral mínima. Era isso que era dito na década de 80. Hoje, 2012, 30 anos, né? 32 anos passados, nós estamos explicando o fato do aluno não estar conseguindo aprender a ler e escrever, novamente por questões biológicas, patologizando um fenômeno que é social. Então, a repórter me perguntou agora no começo, né? E daí, Marilda? O que a psicologia avançou, né? O que nós temos avançado nesses 50 anos? 50 anos para uma profissão é um tempo relativamente curto. Eu penso que nós estamos na adolescência, não é? Se a gente for pensar. Na adolescência de uma profissão. E se a gente está na adolescência, a gente tem, né, que tentar compreender o que está acontecendo com essa ciência. Se a gente está na adolescência, a gente está, vai dizer o Vygotsky, em pleno vapor de formação dos conceitos científicos. A gente está numa fase de desenvolvimento máximo da capacidade intelectual, da atenção, da memória, porque nós já nos apropriamos de vários conteúdos. Então, 50 anos nos permite pensar
que muitos conteúdos da psicologia foram desenvolvidos. Muitos conteúdos foram produzidos, socializados, e que nós precisamos, a gente precisa se munir desse arcabouço teórico, desse nível de experiência e superar aquela explicação dada na década de 80 sobre a medicalização, né? Sobre a questão da criança que naquela época tomava Gardenal, não era isso? Eu lembro, na época da adolescência, né? Vários amigos tomavam Gardenal. Agora a gente toma Ritalina, né? Onde está o avanço? Como eu estava dizendo, nós andamos 2 passos, retrocedemos 1. Por quê? Quando a gente pensa numa análise dialética dos fenômenos, o que a gente vê? Para acontecer uma superação, a gente precisa primeiro incorporar aquilo que está posto. E daí a gente tem condições de superar. Então, 50 anos nos permite já fazer várias elaborações. 50 anos nos dão o direito de ir além daquilo que está na aparência. 50 anos... 50 anos nos permite pensar a psicologia de forma diferenciada. 50 anos nos dá direito de lutar por uma psicologia que defenda a importância do conhecimento científico como promotor de desenvolvimento psicológico, como propõe o Vygotsky. Então a gente vê, né, que essa discussão sobre a saúde na escola já foi travada lá na década de 80 e ainda hoje nós temos que levantar a bandeira contra a medicalização na escola. Quando a gente avança em termos da psicologia escolar, a gente retrocede mais alguns passos. Muitas vezes, aquilo que o psicólogo escolar se negou a fazer no sentido de classificar a criança, diagnosticar, colocar nela a culpa pelo não aprender, hoje é feito por psiquiatras, neurologistas, pediatras, psicopedagogos. Aquilo que a gente conseguiu avançar, muitas vezes é retomado com uma nova cara. Então a gente vê, né, que lá havia um reducionismo biológico lá na década de 80, 90 e que hoje a gente continua tratando, né, das disfunções neurológicas. O que a gente vê? Essa é uma bandeira da Associação Brasileira de Psicologia Escolar, da qual eu sou presidente futura. Nós temos uma bandeira de defesa contra a medicalização na escola. Não conheço a realidade aqui de Campo Grande, mas nas escolas que a gente trabalha em Maringá, tem escola que as crianças fazem fila quando elas chegam para tomar Ritalina. Porque se ela tomar em casa às 7 horas, até ela chegar na escola, significa que vai ter efeito 4 horas, é perigoso passar o efeito e ela dá muito trabalho para a gente. A gente tem crianças que quando a gente vai avaliar, que falam o seguinte: hoje eu não vou fazer nada, porque hoje eu esqueci de tomar Ritalina. Não é? Então a gente vê o medicamento sendo utilizado como uma bengala para controlar um comportamento que, na realidade, quando a gente pensa na psicologia histórico-cultural, que é a perspectiva com a qual eu trabalho, a gente fala que é uma função psicológica, atenção, que é aprendida de fora para dentro, que é desenvolvida, que é estruturada. Então, a gente vê cada vez mais se utilizando de medicamento para controlar o comportamento. O que a gente percebe? Fica evidente a patologização de problemas que ocorrem no processo ensino-aprendizagem. Assim como se desconsidera que os transtornos mentais ou de comportamento precisam ser datados, analisados a partir de condições sociais e econômicas de uma determinada época histórica e compreendidos no interior da sociedade em que se desenvolve, isto é, na totalidade concreta. Quando a gente pensa na Ritalina, a gente vê a forte influência das indústrias farmacêuticas financiando pesquisas para mostrar que a criança precisa realmente utilizar esses medicamentos. Então, se a gente começou aqui a nossa exposição falando de uma visão ideológica, o que a gente vê?
Hoje nós estamos novamente reforçando a ideologia que fala, né, que a criança não aprende porque depende exclusivamente dela. Quando nós estamos lá com aquela fila dando Ritalina, nós estamos deixando de pensar que professor é esse, que formação é essa que a gente está tendo, que sociedade é essa. O que a gente vê, então, do fracasso escolar? Que as explicações, elas pautam-se em explicações, em visões individualistas, que naturalizam e colocam no indivíduo a culpa pelo não aprendizado. Este indivíduo nem sempre é o aluno. Então, a gente vê, às vezes, né, as pessoas falando, não, mas a psicologia avançou, porque ela tirou do aluno e foi para as condições intraescolares. Vai para as condições intraescolares e culpabiliza o professor pelo não aprendizado da criança. Onde está o avanço? Se nós saímos da criança como culpada pelo não aprender e colocamos no professor a culpa pelo não aprendizado, onde está o avanço? Novamente, nós estamos culpando a vítima por uma questão que é social. Não tem avanço quando a gente só sai da questão da criança e coloca o professor. A gente entende que, para chegar à compreensão das formas de superação do entendimento, avaliação, encaminhamento e tratamento acerca das crianças que fracassam na escola, é preciso estabelecer a relação entre a escola e o processo histórico. Eu costumo falar sempre que, na realidade, o fracasso escolar é o sucesso de uma sociedade capitalista que faz todo o empenho para que todo mundo não tenha acesso ao conhecimento. Quanto mais a escola fracassa, mais a escola cumpre com a sua função ideológica de manter uma determinada classe subjugada a outra. Quanto mais a gente tem o fracasso, mais reforça ainda a visão ideológica da escola. Porque nós não estamos criando possibilidades para que todos os alunos, independente da classe social, possam se apropriar do melhor conhecimento que existe. Tem uma amiga nossa na UEM, a professora Marta Chaves, que ela trabalha muito dando assessoria para as escolas de educação infantil. E ela compra muitas brigas com vários prefeitos, porque ela chega lá na prefeitura e ela fala: prefeito, eu quero o livro de literatura mais bonito que tem para essas crianças. Eu quero o livro mais desenvolvido. Porque nós temos que lutar, né, como diz uma amiga minha, lutar não para dividir a pobreza, a gente tem que lutar para dividir a riqueza, não é? Então a gente tem que lutar para que as pessoas, os nossos alunos, tenham acesso ao melhor conhecimento que existe. Lá na educação infantil, como também no ensino superior, em todos os níveis de ensino. Esta é, me parece, uma outra bandeira de luta da psicologia, de forma ampla, e no caso da educação, da psicologia escolar. Lutar para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento mais desenvolvido que já foi produzido pelos homens. Quando a gente pensa na questão da dificuldade de aprendizagem escolar, o que a gente tem que ver? Que a nossa sociedade hoje, ela promove o esvaziamento do conteúdo. Estamos em época de eleição, né? Prefeito, vereadores. O que a gente vê? Cada político que sobe num palanque, ele começa a falar da importância da escola, não é isso? O discurso está posto. Nós temos que valorizar a educação. No entanto, o que a gente percebe? Cada vez mais, menos investimento a uma educação de qualidade. A gente vê prefeituras, escolas apostilando conhecimento. A gente vê cada vez mais uma ênfase no saber fazer, cada vez mais uma ênfase na prática, em detrimento da apropriação do conhecimento. Nós, psicólogos escolares, qual é o diferencial que nós temos na nossa profissão? O conhecimento da psicologia. Esse é o diferencial.
No entanto, a gente vê cada vez mais uma abreviação do conhecimento. Cada vez mais as pessoas se apropriando do mínimo que existe. Cada vez mais os nossos alunos estudando com os slides que a gente monta, não é isso? Onde está aquilo que o Saviani defende de ir aos clássicos? Onde que está os estudos do Freud, do Piaget, do Vygotsky, do Skinner? Onde está? Está naquele material escrito por um, escrito por outro, e não mais indo às fontes, indo aos clássicos. Então a gente vê que na realidade nós estamos vivendo, como afirma a Maria Célia de Moraes, uma filósofa, que ela trabalhava em Santa Catarina, ela fala assim, cada vez mais a gente vê o recuo da teoria. A prática se adiantando e a teoria recuando. O movimento da nossa sociedade caminha cada vez mais para essa questão. Ninguém mais quer saber de consistência teórica. As pessoas querem saber fazer. Querem aprender a fazer. E cada vez mais nós estamos sendo alijados da nossa capacidade de pensar. Jorge Marcos, um autor marxista, ele fala que o conhecimento teórico é a forma mais adequada de conhecer a realidade objetiva. É pelo conhecimento teórico que nós podemos conhecer a realidade de forma mais complexa. Pelo conhecimento teórico, nós ampliamos a nossa capacidade de pensar. Junto com o esvaziamento do conteúdo, veio o quê? O esvaziamento do trabalho do professor. Desde a Escola Nova, de 1930, com Aprender a Aprender, que a gente vem defendendo uma ideia de que a criança aprende sozinha. Que o professor tem pouca inserção no desenvolvimento psicológico da criança. Desde 20 e 30, numa contraposição à escola tradicional, nós estamos defendendo o saber fazer e não o saber pensar. Se nós não levarmos para os nossos alunos acadêmicos de psicologia, se nós não levarmos para as nossas crianças que estão lá na periferia, para as nossas crianças que estão nas escolas do centro, o conhecimento mais desenvolvido, poucas oportunidades nós estamos dando para essa criança pensar. Eu gosto muito do jogo de palavra do professor Saviani, Demerval Saviani, que ele fala assim: o dominado tem que dominar aquilo que a classe dominante domina. Né? Somente dominando aquilo que a classe dominante domina é que nós vamos ter situações de igualdade, de luta igualitária por uma escola de qualidade, pelos nossos direitos a ter alimentação, a ter educação. Então a criança, ela tem que dominar realmente aquilo que a classe dominante domina. Isso em todas as escolas. Então a gente vê assim, uma banalização do conhecimento teórico, ênfase na experimentação. E a gente é tão seduzido por isso, não é? A gente quer realmente aprender a fazer. Os alunos chegam no 5º ano e falam: professora, mas para que essa listinha de texto para estudar? Eu já fiz 4 anos de psicologia, professora. Eu estou preparado para fazer um trabalho com os pais. Me assusta tanta onipotência, não é? Porque ainda hoje nós somos obrigados a estar, né, pensando, organizando, estruturando qualquer intervenção que a gente vai fazer. Mas assim, se fala de uma forma geral que a experiência ela é suficiente. E isso a própria ciência tem defendido. Quando a gente pega as teorias que estão norteando as diretrizes curriculares para a formação do professor,
para a formação do psicólogo, para a formação do acadêmico de educação física, para todas as áreas, o que a gente vê? Uma forte defesa nas competências, uma forte defesa na reflexão, uma forte defesa na prática e pouco investimento nos fundamentos teóricos. Cada vez mais, então, a gente vê uma banalização do conhecimento teórico. Quando a gente pensa, né, numa proposta onde o aluno está em atividade, é isso que as teorias sedutoras defendem, o aluno tem que estar em atividade, ele tem que estar produzindo. O que a gente está fazendo muitas vezes? Levando a um embotamento da capacidade de pensar. Está todo mundo parado aqui, não está? Chacoalhando, que está meio calor, meio frio. Vocês estão em atividade ou estão parados? Como que está a capacidade intelectual? Está sendo movimentada? Está sendo movimentada. Então, na realidade, existe muita confusão nesse sentido. Nós temos que provocar nos nossos alunos uma atividade intelectual. Se ele fica lá somente fazendo, desenvolvendo atividades e não tiver argumentos para pensar, nós estamos provocando um embotamento na sua capacidade intelectual. Eu só posso pensar, dizia o Vygotsky, se eu tiver conteúdos para poder me dar embasamento para eu pensar. Só posso pensar se eu tiver conhecimento, tá? Então, o que a gente vê? Então, nós pensamos, esse é um panorama, de uma forma geral, da educação atual. Defesa na experiência, secundarização do conhecimento, desvalorização do professor, desvalorização da ciência, explicação do fracasso escolar centrado no aluno, centrado no professor. Mas, por outro lado, desde a década de 80, na psicologia, nós temos pensado em alternativas de superação de uma intervenção clínica. Quando a Maria Helena de Souza Pato escreveu o livro Psicologia e Ideologia, o que elas veio nos mostrar? Ela veio nos mostrar que a psicologia está atrelada às condições materiais. Que a psicologia, ela reflete a ideologia de uma sociedade. Ela veio nos mostrar o quanto que a história do nosso trabalho está atrelado à história dessa humanidade. Ela veio nos mostrar o quanto que nós estávamos tendo uma compreensão clínica, patologizante dos fenômenos escolares. Nessa época também, na década de 80, que chegou no Brasil, que foi desenvolvida a partir de 79, a pedagogia histórico-crítica do Demerval Saviani, que veio mostrar que a escola, ela responde a uma determinada concepção de homem, proposta numa sociedade. No nosso caso, ela responde a uma proposta de homem dentro de uma sociedade capitalista. Então, vê bem, nós tivemos os trabalhos da Pato na década de 80, nós tivemos os trabalhos do professor Demerval Saviani na pedagogia histórico-crítica, nós tivemos, nessa época, na década de 80, a entrada dos primeiros trabalhos da psicologia histórico-cultural, do Vygotsky, do Leontiev, do Luria. Então, nós tivemos um momento de efervescência para superar a visão clínica. Nós tivemos a oportunidade de ter acesso a conhecimentos que nos fizeram pensar de forma diferenciada. Nessa perspectiva, então, já se contrapondo à escola nova, já se contrapondo ao construtivismo, a gente tem as ideias da psicologia histórico-cultural do Vygotsky. O que o Vygotsky vai falar para a gente? Que o aprendizado, ele é fundamental para que as funções psicológicas superiores se desenvolvam. Ele vai dizer que a atenção, isso que as crianças hoje muitas vezes não têm, e que por isso que elas tomam Ritalina, ele vai dizer que a atenção, ela é desenvolvida, primeiro,
primeiro externamente entre as pessoas, para depois ela ser internalizada. Que a memória não é uma memória natural, biológica. A memória depende de recursos mediadores. Ela precisa do meio externo para se desenvolver. Então a gente vê que na realidade, a partir da década de 80, então, a gente tem todo um estudo que vem falar que a aprendizagem ela é fundamental pelo desenvolvimento da capacidade intelectual. Tem o Saviani que vai dizer para a gente que a escola é responsável pelo processo de humanização. Olha que coisa, né? E nós repetimos. Que é a prática pedagógica, a educação é o ato de produzir, uma fala do Saviani, é o ato de produzir direta, intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida pelo conjunto dos homens. Uma frase bem conhecida do Saviani, né? O que significa isso? Significa que já foi desenvolvido um conhecimento nas várias ciências. O que a escola faz? A escola leva, o professor organiza a atividade para que esse aluno se aproprie daquilo que a humanidade já produziu, fazendo com que esse conhecimento se torne segunda natureza. Então, eu me aproprio da escrita, que é um conhecimento produzido pelos homens. E eles fazem parte da minha segunda natureza. Todo mundo consegue ler aqui? O que significa isso? Que isso, a leitura, esse conhecimento faz parte da nossa segunda natureza. Aprenderam sozinhos? Não. Nós precisamos de um mediador, que foi o professor. Nós precisamos do livro didático que nos levou a essa apropriação do conhecimento. Então, é isso que o Saviani fala quando ele diz que a escola é responsável pelo processo de humanização. É tornar individualizado aquele conhecimento produzido pelos homens. O Leontief vai falar, qual é a função da escola? Criar no homem aptidões novas. Por meio do conhecimento, criar na criança uma nova capacidade de pensar a realidade. Por meio do conhecimento, ela poder refletir, fazer generalizações, formar novos conceitos. Na realidade, a gente vai ver o quê? Que cabe aos professores e aos psicólogos tomar consciência de qual perspectiva teórica que norteia a sua prática. Às vezes os professores e os psicólogos falam assim, eu não sei, né, qual é a teoria que norteia a minha prática. Se vem uma criança com enurese, eu trabalho com a linha comportamental. Se vem um problema de relacionamento, eu trabalho com o Freud. Se vem um problema de aprendizagem, eu uso um pouco do Piaget. O que a gente vê? Beirando ao ecletismo, não é? A nossa defesa aqui, o que é? Fundamentos teóricos consistentes. Eu trabalho com a psicologia vigotskiana. Mas a gente vê pessoas que fazem trabalhos excelentes na psicanálise, na linha comportamental, mas que têm consciência de qual conhecimento que está orientando a sua prática. É essa a defesa principal. Tomar consciência de qual fundamento teórico que está explicando o desenvolvimento do psiquismo humano. Isso compete ao psicólogo. Compreender como ocorre o desenvolvimento do psiquismo do homem. Quando a gente pensa numa possibilidade de intervenção em relação às dificuldades do processo de escolarização, o que a gente vê? Que a gente tem que considerar que o fracasso escolar é fruto do fracasso da sociedade. A gente tem que fazer uma análise histórica. Por que o Pedrinho não está aprendendo? Como foi a história de vida do Pedrinho? Mas não perguntar se ele foi desejado ou não. Não é isso que nos interessa. Nos interessa como foi se constituindo aquela queixa da dificuldade de aprendizagem. Nos interessa saber o que o Pedrinho consegue fazer
em casa que demonstra para a mãe e para o pai que ele está conseguindo entender essa realidade. Então a gente tem que compreender como que se deu a produção dessa queixa escolar. Nós temos que partir do pressuposto que todo indivíduo tem possibilidade de aprender. Esses tempos, um desses anos que eu trabalho com supervisão de estágio, uma aluna veio falar, mas professora, né? Elas foram fazer um trabalho com alunos de quinta a oitava série e foi uma bagunça, uma indisciplina geral, uma indisciplina total. Elas falaram assim, professora, você realmente acredita que essas crianças têm potencialidade? Confesso para vocês que eu fiquei chocada com essa pergunta. Porque se nós da psicologia não acreditarmos na potencialidade do homem, quem vai acreditar? Não é? Se nós não acreditarmos que todo mundo pode se modificar, que pode ir além do que ele está apresentando agora, nós estamos fadados a não valorizar a nossa profissão. Então, é o que a gente vê. Vygotsky fala, todo indivíduo tem potencialidade para aprender. Basta utilizar recursos mediadores adequados. É perceber como eu preciso trabalhar com esse aluno para que ele aprenda. Na realidade, quando a gente pensa numa atuação da psicologia escolar, como eu já coloquei antes, tem que ser uma defesa da apropriação do conhecimento científico. Não podemos nos contentar com uma escola que só ensina o que está na vida cotidiana do aluno. Se nós ficarmos somente na cotidianidade, pouco nós fazemos para provocar o desenvolvimento psicológico da criança. Daí as pessoas ficam bravas quando eu falo isso, falam assim, ai Marilda, a gente não vai valorizar o que a criança tem? Sempre me questionam. Sim, nós valorizamos o que a criança tem, mas nós temos que levar o nosso aluno na escola a superar aquele conhecimento que ele trouxe da vida cotidiana. O que ele sabia quando ele chegou na escola é início de processo pedagógico. Vamos pensar no acadêmico de psicologia, acabou de entrar no curso, ele já tem um conceito do que é aprendizagem da vida cotidiana. É aquele que já se apropriou de um conhecimento, da matemática, por exemplo, é aquele que vai sistematizar esse conhecimento, organizar de forma que aquilo que está nele hoje, que ele conhece, amanhã vai fazer parte da segunda natureza daquele aluno. Foi isso que aconteceu com a gente na escrita. O professor, então, ele tem que ter consciência que ele tem que dirigir o processo pedagógico. Dirigir o desenvolvimento psíquico da criança. Então, eu não ensino a criança, na matemática, apenas a criança a contar. Eu ensino a criança a pensar. Eu ensino a criança a compreender essa realidade. Vai além de ensinar só aquele conteúdo. O que o Vygotsky fala? Conforme me aproprio do conhecimento das várias ciências, amplia minha capacidade intelectual. Então, o conhecimento, o desenvolvimento do indivíduo é ilimitado. A escola, então, ela deveria sair de conteúdos que ficam no plano da categoria simples e elevar o aluno ao pensamento abstrato, organizado. Elevar os alunos ao conhecimento espontâneo ao conhecimento científico significa promover o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, de forma tal que permita que eles compreendam a essência da realidade externa e interna. E a partir dessa compreensão, tenham possibilidade de revolucionar a sua prática social. O Vygotsky fala, o desenvolvimento do indivíduo ocorre num processo revolucionário. A todo momento, nós causamos revolução no aluno, na sua capacidade de pensar. E quando a gente pensa, então, aqui, que nós temos que basear no método de análise, né, que implica, numa análise histórica, compreender que as ideias em torno das questões postas devem ser tomadas como uma expressão dos fatos produzidos pelos homens, em uma sociedade determinada, dividida em classes sociais.
Saviani vai falar, ele fala, fazendo uma crítica à psicologia, ele fala o seguinte: a psicologia tem estudado o homem abstrato, ela não tem estudado o homem concreto. O que ele quer dizer com isso? A psicologia muitas vezes estuda o homem somente observando o que está na aparência, não indo na essência. Não faz sentido nós fazermos 50 anos de profissão e continuarmos a explicar fatos humanos, problemas de escolarização, sem fazer uma análise histórica da produção desses fenômenos. É isso que o Saviani fala, que a gente tem que estudar o homem concreto. Que aluno é esse que está comigo aqui agora? Que professor é esse que está comigo aqui na escola? Que escola é essa? Atendendo a quais interesses ela está? São perguntas necessárias para a psicologia escolar. Daí o Vygotsky, usando uma frase do Marx, ele coloca assim: se a forma da manifestação e a essência das coisas coincidisse imediatamente, toda a ciência seria desnecessária. Se nós, da psicologia, não conseguirmos entender esse homem concreto, se nós não conseguirmos enxergar para além da aparência, a psicologia é desnecessária. É isso que compete à nossa profissão: enxergar para além da aparência, ir à essência dos fenômenos. Considerar, então, o homem como síntese das relações sociais. É desse homem que a gente está falando dentro de uma visão marxista. O homem que reflete as condições da realidade externa, da realidade material. O homem que vai se diferenciando, que vai se constituindo, que desenvolve a sua subjetividade, mas atrelada às condições materiais, não somente no plano das ideias. De forma geral, eram essas algumas questões que eu gostaria de estar aqui, dividindo com vocês, pensando realmente nesses 50 anos, do que nós já fizemos e do quanto ainda que nós temos, o quanto ainda que nós temos que pensar nesses próximos anos, né? Então eu falo, estamos em festa. 50 anos é motivo de festa. Mas mais do que motivo de festa, é motivo da gente pensar no que já foi e planejar o futuro. E no caso da psicologia e seu vínculo com a educação, me parece que a nossa meta, o nosso compromisso mesmo, é o quê? Com a socialização de todos os conhecimentos. Eu acho que o nosso compromisso da psicologia, pensando na educação, é contribuir para a emancipação do homem. Seja este homem o aluno, seja este homem o professor, seja este homem os pais, os funcionários. Eu acho que é esse o nosso trabalho. Acreditar que todos os indivíduos pode se desenvolver. Não é uma questão de crença, é uma questão de comprovação pela ciência. É utilizar os fundamentos da nossa ciência para demonstrar que todos os indivíduos podem se desenvolver, independente da classe social em que ele ocupa. É mostrar que todas as crianças, elas têm direito ao melhor conhecimento que existe. Que todos os alunos da psicologia têm direito ao melhor conhecimento que existe. É defender a ideia que todos os psicólogos devem ter acesso ao melhor conhecimento produzido na área. Eu acho que é isso que a gente tem que defender nesses 50 anos de profissão. Obrigada. Eu gostaria de convidar para atuar como moderadora do debate a professora Maria Gonçalves Dias Fati, estará à disposição de todos os senhores e senhoras. Convidamos a psicóloga Celi Correia Neres. Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Quero mais uma vez agradecer, em nome do Conselho Regional de Psicologia, a brilhante palestra da professora Marilda Fassi. Isso. Sempre trouxe aqui para nós uma reflexão acerca do psicólogo e o seu papel na educação.
pontuando historicamente quais foram e continuam sendo os nossos desafios frente à educação enquanto psicólogos, né? E me parece que a principal lição que a professora nos deixa é pensar que o psicólogo escolar, ele é, antes de tudo, na escola e até fora da escola, um grande educador, né? Pensar que, enquanto psicólogo, enquanto profissional que atua na educação, tem que pensar, sobretudo, na condição de educador que esse psicólogo deve assumir, né? E o compromisso do psicólogo escolar com o desenvolvimento e aprendizagem dos nossos alunos, que é o papel, vamos dizer assim, a função principal da escola, e que muitas vezes, na fala da professora hoje, encontra-se esquecida, né? Então, nós queremos agora abrir para o debate e colocamos à disposição o microfone para aqueles que quiserem perguntar, fazer os questionamentos e também contribuições acerca da palestra da professora Marilda. Olá, boa tarde. Eu sou o Júlio, acadêmico do 10º semestre de Psicologia. E nós estamos envolvidos no momento num projeto onde nós avaliamos o estresse nos professores e correlacionamos com os índices de educação brasileira nos colégios mais altos e mais baixos nesse índice, né? E até onde a gente já avançou, a gente já percebeu claramente que há, sim, uma correlação muito evidente nesse processo entre o professor estressado com o aluno, né? Ainda mais em bairros afastados, em periferias. Então, eu gostaria primeiramente de entender como a gente pode, como psicólogos, superar esse obstáculo, sendo, então, esse erro tão estrutural, né? Como lidar com um professor completamente já, num burnout completo, vamos dizer assim, né? Como que nós, psicólogos, podemos, quem sabe, ajudar esse professor a lidar com esse processo, mesmo estando desgastado por um sistema que, como você mesmo disse, esvazia o conteúdo, né? Essa é a minha dúvida. Júlio. Concordo com você, Júlio. Na realidade, o que a gente vê? A forma que a gente compreende esse sofrimento do professor, tá? Do meu ponto de vista, tem a ver com tudo isso que a gente colocou de desvalorização da escola e também tem a ver com as próprias, do meu ponto de vista, com as próprias teorias pedagógicas e psicológicas que nos últimos anos têm cada vez mais descaracterizando o professor enquanto aquele que ensina. Nós tínhamos a pedagogia tradicional que colocava todo o foco do processo ensino-aprendizagem no professor e no conteúdo. Na década de 30, a gente teve uma pedagogia que falou para o professor que o importante não era mais o professor, que era o aluno aprender sozinho. Aliado a isso, a gente tem cada vez mais uma ênfase na criança, cada vez mais uma defesa de que a apropriação do conhecimento científico não provoca desenvolvimento nenhum mais. Tá? Uma ênfase de que a criança, quando aprende a ler e escrever, a única coisa que muda nela é que ela é alfabetizada. Não se percebe a revolução que acontece nesse processo pedagógico. O que a gente entende, a partir da psicologia histórico-cultural, é que, na realidade, quando a gente pensa no sofrimento do professor, é que está havendo um divórcio entre o significado e o sentido da prática pedagógica. Qual é o significado do trabalho do professor? Deveria ser, pelo menos em nível social, ensinar. Mas qual tem sido o sentido pessoal do professor que está na escola? Muitas vezes, o sentido pessoal daquele professor é ele conseguir pagar as contas no final de mês. O processo de alienação tem permeado a relação professor-aluno. E é muito interessante, porque quando a gente está na escola, e está nas pesquisas, o que a gente vê? Se vocês entrevistarem os alunos, de forma geral, tenho feito esse trabalho, desde aluno da educação infantil, minha aluna está pesquisando sobre a transição da criança da educação infantil para a primeira série, ela perguntou para as crianças de 5 anos, por que você vai na escola? Para aprender a ler e escrever. Se você perguntar para uma criança da educação especial, ela vai dizer isso. Se você perguntar para o adolescente, ele vai dizer isso. No entanto, nós não estamos conseguindo, na realidade, motivar esse aluno. E está havendo um processo de alienação o tempo todo. O professor vai para a escola, muitas vezes, não mais na expectativa do que o aluno aprenda. No entanto,
contraditoriamente, quando a gente pergunta para o professor, professor, por que você está nessa profissão ainda? Ele fala, estou aqui porque eu vejo que o meu aluninho aprendeu. Que me dá muita satisfação quando chega no final do ano, aquele que não lia aprendeu a ler. Que dá muita satisfação aquele aluno que chegou no 5º ano, que nem sabia o que era psicologia escolar, chega no final do ano, está preocupado com a criança. Então, eu acho que essas condições, as políticas educacionais, elas não têm contribuído para que esse professor se sinta valorizado no processo pedagógico. E eu falo que é uma contradição, porque eu acredito ainda que o professor quer ensinar. E o aluno, por outro lado, ele quer aprender, mas não estamos conseguindo trabalhar com as duas questões. As condições objetivas, o investimento na educação, a formação do professor, ela tem contribuído para esse sofrimento do professor e do aluno. E eu acho interessante, viu, que o Júlio, né, traz, porque nós, psicólogos, nós temos que nos preocupar com o sofrimento do professor, porque ele está em sofrimento psíquico. Por isso que eu acho importante, quando a gente fala de psicologia escolar, nós não estamos falando somente de uma psicologia que está dentro da escola. Nós estamos falando do processo ensino-aprendizagem. Então, essa questão, às vezes o aluno pensa, eu não vou trabalhar na escola, então eu não preciso saber de educação. Mas esse professor que está em sofrimento psicológico na escola, ele vai para a clínica. E o psicólogo, se ele não tiver atento às condições, às políticas educacionais, atento aos conhecimentos da educação, ele não vai compreender que sofrimento é esse que o professor está passando na escola. Não vai compreender o sofrimento daquele aluno que não está aprendendo. Então, me parece que trabalhar na psicologia, pensando na educação, ela é fundamental em todas as áreas. Alguns trabalhos que a gente tem feito é realmente de estar fortalecendo os professores, né, valorizando o professor, nesse trabalho que ele faz, mostrando para ele que o trabalho dele vai além de ensinar matemática, vai além de ensinar a ciência, é fortalecendo esse professor e levando o professor a pensar na sua condição, no seu processo de alienação e contribuir para que ele reivindique condições melhores de trabalho. Então, eu acho que o psicólogo pode trabalhar em todos esses níveis, né? Tanto entendendo esse sofrimento junto com o professor, mostrando para o professor que ele, embora ele tenha sido retirado do processo pedagógico, ele é fundamental para o desenvolvimento psicológico do aluno. Acho que é valorizando esse trabalho. Mas, principalmente, mostrando para ele que se ele não está conseguindo ensinar, é porque as condições objetivas são adversas. A formação não é adequada, os recursos da escola não são suficientes, o salário que ele recebe não é coerente, condizente com a situação que ele vive. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. E, principalmente, nós, psicólogos, é mostrar para os professores que todos os alunos têm potencialidade para aprender. Acho que essa é uma questão que é bem difícil para a gente, muitas vezes, mas que a gente tem que entender que ele se desenvolve e mostrar para o professor que ele se desenvolve. Então, acho que esses trabalhos, mesmo quando a gente faz, mostra para o professor como que estão as políticas educacionais, que estão contribuindo para que ele se sinta desvalorizado, eu acho que isso é um trabalho que nos compete também. Quando a gente mostra para ele que tem esse divórcio entre significado e sentido, utilizando uma terminologia do Leontiev, eu acho que a gente está contribuindo também. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Marilda. Parabenizo pelo excelente troca de conhecimentos aqui com a gente. E uma dúvida que eu tenho é que eu compartilho da mesma vertente teórica, que a gente tem caminhado em algumas coisas de psicologia, né, vamos assim dizer, é assim, a questão da construção do conhecimento é clara para a gente, que vai para uma abordagem mais histórica, mais materialista, histórico-dialética, né? Então, como que a gente pode, a partir desse entendimento do processo educativo, da questão da educação como um processo social e da importância do psicólogo também como mediador nesse processo, como que a gente pode estar repensando, porque eu vejo essa necessidade nos 50 anos, repensando a minha prática profissional de psicólogo. Né? Agora eu fujo um pouco só do psicólogo escolar e amplio mais para a psicologia em geral. Isso porque essa alienação que é imposta desde o grau de ensino básico, a gente vê ela mesma se repetindo na graduação.
né? Então, os alunos que chegam até a graduação, eu sou professor também, nós temos acompanhado os alunos que chegam até a graduação, essa capacidade de pensar é embotada, né? Quando você consegue dar um salto qualitativo com ele, é surpreendente, né? Acredito sim na capacidade deles, mas se a gente pega a própria história da psicologia, a gente vê a nossa vinculação a uma camada que não foi a popular, né? Uma camada mais alta e tal, né? E que agora a gente tem revisitado essa questão a partir do compromisso social da psicologia. Mas, afinal, que compromisso é esse? Com quem ele é esse compromisso? Né? E o que nós podemos fazer por esses alunos que não são do ensino básico, mas que já estão num nível mais elevado de conhecimento e que vão representar a potência da nossa sociedade. E se isso é potência, como que a gente vai ser? O que vai ser da gente nos próximos anos? Né? A gente acompanha aí o processo de escolarização na graduação desses alunos e a gente não consegue ver esse movimento, né? A maioria dos alunos, ou uma boa percentual que chega ao 5º ano da psicologia, não sabe nem o que é subjetividade, né? Aí a gente chega na realidade objetiva, as pessoas não entendem o que é psicologia, as pessoas acham que a gente só cuida de louco, que a gente, né? O estereótipo básico da nossa profissão. E aí eu me pergunto, até que ponto isso não depende da gente também? Né, enquanto formadores desses alunos. Eu acho, Jefferson, que você tem toda a razão. Eu me assusto muito. Esses dias uma aluna perguntou, professora, eu posso dizer então que a escola reflete as relações da sociedade? Por um lado, fiquei feliz, né? Está começando a fazer uma relação. Mas pensar que ela ficou 4 anos no curso de psicologia e agora ela está perguntando, me causou bastante susto. Não é? Então, concordo com você, Jefferson. Que nós somos professores, né? Aqui, eu sou professora de uma universidade. O que nós estamos fazendo que nós não estamos conseguindo levar esse aluno a conhecer essa realidade? O que nós estamos fazendo quando nós elegemos Isamitiba como um dos expoentes, como um dos autores mais lidos pela psicologia? O que nós estamos fazendo, né? Fico pensando na academia. Não é? Agora, por outro lado, eu penso que essa perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, ela não encontra um espaço adequado numa sociedade capitalista. Ao mesmo tempo que a gente busca um viés de crítica, uma visão dialética para compreender os fenômenos, a gente tem uma visão positivista, quase que hegemônica nas várias teorias psicológicas. Então, acho que o movimento, ele é longo ainda. Quando a gente tinha, na década de 80, a pedagogia histórico-crítica sendo desenvolvida, a gente viu o ressurgimento da escola nova no construtivismo. E a pedagogia histórico-crítica, que tinha uma base marxista, foi colocada de lado. Então, acho que esse é o movimento da história mesmo. A gente avança, mas as forças hegemônicas são muito grandes. As relações dessa sociedade, que quer manter o capital da forma que está, é muito forte. Então, o nosso trabalho é muito grande ainda. E concordo com você, eu fico assustada quando a gente tem alunos, né, que estão, não é só na graduação, a gente tem alunos na pós-graduação. Se a gente começa a ver os trabalhos que são produzidos nas revistas científicas, a gente fica assustado, porque a gente é capaz de ler um texto inteiro e não saber de qual perspectiva teórica o autor está falando. Né? Então, acho que isso é uma questão assim, é banalizar o conhecimento, é pegar o que é superficial, é pegar o que está bem na aparência, não ir à essência. E o nosso trabalho, acho que é esse mesmo. É em palestra, na sala de aula, é nos textos que a gente escreve. É a gente mostrando que existe uma outra forma de compreensão do desenvolvimento humano. Não é? Eu penso que é uma tarefa árdua, mas que a gente tem que estar o tempo todo fazendo mesmo, né? Fala aqui hoje para o aluno, fala amanhã, fala depois. Isso não quer dizer que a gente vai jogar fora as teorias que existem. Estou dizendo desde o começo. Nós temos que valorizar aquele que tem um conhecimento da psicanálise e que consegue responder às questões baseado na psicanálise. O que me assusta é aquele que não tem uma concepção teórica de homem, de mundo. Que não tem, não, né? Que não explicita essa concepção, porque tem.
A pessoa que fala que não tem uma concepção teórica, por trás dessa fala, já tem uma concepção teórica, né? Então, acho que é explicitar mesmo os fundamentos teóricos, que não tem sido uma coisa muito comum na psicologia nesses 50 anos, né? Boa tarde, professora. Meu nome é José Emilson. Sou psicólogo escolar, atuo com ensino fundamental. E, diante da sua fala, eu tenho refletido muitas coisas, né? Realmente a gente tem esse desafio da nossa inserção dentro da escola, conviver com o professor no dia a dia, com as crianças, pais. E um outro ponto que eu queria tocar aqui, a gestão. Porque quando a gente fala em revolução, na prática, apesar que você questionou muito aí a questão da palavra prática, mas a escola, ela depende muito dos seus gestores. Por exemplo, a questão do papel do professor enquanto mediador, né? O que eu tenho visto, excelentes experiências onde o professor conseguiu compreender a caminhada do aluno, e outras experiências de professores que ainda estão elaborando essa concepção que a gente tem discutido. E para que o professor realmente ele possa focar no aluno, né? E não simplesmente lá na sala de aula e vou apresentar esse conteúdo e depois vou dar uma prova, e depois passo adiante, vou indo e vou para o conselho de classe e tem X nota. Para fazer essa discussão com os professores, eu tenho percebido que precisa muito dos gestores escolares aderir a essa questão da rearticulação de currículo, da paciência pedagógica, porque tem crianças que têm potencial agora, outros vão levar mais tempo. Isso implica no que a senhora falou de recursos. Para a criança A funciona, para B precisa de outra rearticulação. E a nossa escola, a escola que eu vivenciei, que a senhora vivenciou, não era assim. E a maioria não é desse jeito. Então, eu queria o seu comentário em relação a isso. Nós, enquanto psicólogos escolares, a nossa articulação com gestores, tanto de esfera mais assim municipal ou estadual, mas principalmente dentro da escola, que é onde a coisa acontece mesmo, né? Não nos gabinetes, mas dentro da escola. Queria o seu comentário sobre isso. Concordo com você que, na realidade, o trabalho do psicólogo ele tem que ter a ver com o trabalho da coletividade, do grupo todo mesmo, né? A gente não consegue fazer um trabalho na escola se ficar sozinho. Se não se aliar ao professor, colocar como parceiro desse professor, a gente não pode se colocar na posição daquele que está criticando, mas daquele que está querendo aprender e contribuir com esse professor. E concordo que, na realidade, essa equipe gestora, se não houver um trabalho de coletividade com todos os envolvidos, muito pouco o psicólogo, o professor consegue fazer. Né? Acho que a gente tem visto isso. Eu gosto muito de uma frase do Petrovsky, que ele fala, o que é coletividade? Coletividade é trabalhar pelo bem comum. Se não houver um trabalho coletivo na escola, nós não vamos superar as dificuldades com a violência na escola. Não vamos superar as dificuldades com a formação de professor, não vamos superar as dificuldades de aprendizagem da criança. Então, acho que tem que ter mesmo, concordo com você, que tem que ter o envolvimento de toda a escola. Quanto mais a escola se envolve para resolver aquela dificuldade, mais ela consegue fazer um trabalho efetivo. Mas, por outro lado, é muito pouco o psicólogo ficar somente pensando na escola. Ele tem que pensar nas políticas educacionais também, que trabalham com esse professor, com essa formação de professor. Ele tem que ter inserção também nas políticas educacionais. Acho que a gente também tem que ter mais esse compromisso. E eu penso, o Vygotsky falava o seguinte, cabe à psicologia dar embasamento à escola no que se refere à relação desenvolvimento e aprendizagem. Concordo com ele. Mas quando a gente fala de fortalecer a escola, contribuir com a escola para que ela compreenda como que se dá o processo de desenvolvimento e aprendizagem, isso tem que ser pautado nas questões teóricas. Tem que ser pautado também numa compreensão das condições daquela escola, das condições sociais. Tem que estar pautado nas próprias políticas mais amplas que levam a esse tipo de formação, a esse tipo de desenvolvimento. Então, eu penso que, realmente, você tem razão, se for o psicólogo sozinho, se ele partir para uma análise simplificada do que é o processo de aprendizagem, muito pouco ele vai conseguir fazer.
Acho que ele tem uma inserção muito maior. E o professor antes colocou, eu acho que não é do psicólogo escolar, acho que a gente pensa, quando fala da emancipação humana, é em todos os níveis de trabalho. Estou na empresa, eu tenho que pensar no desenvolvimento máximo daquele trabalhador. Atendo uma pessoa na clínica, eu tenho que pensar no desenvolvimento máximo daquela pessoa. E quando a gente fala de um olhar crítico, de um olhar historicizador, eu acho que isso cabe para atuação em qualquer perspectiva teórica. Não é? Qualquer perspectiva. Em qualquer âmbito de atuação do psicólogo escolar. A gente fala, né? Então, o psicólogo na escola, ele lida, vai dizer Marisa Meira, com o que é mais rico para o desenvolvimento humano, que é o encontro entre o desenvolvimento da subjetividade e a apropriação do conhecimento. Olha que momento mais rico que a gente tem. Não é? Então, eu penso que a coletividade é o que deve mover. E cada vez mais está difícil isso. Nos trabalhos que a gente faz com os alunos, às vezes, discutindo a função da escola, eles acham uma babaquice falar de respeito ao outro, eles acham uma babaquice de falar de coletividade, de falar que é importante trabalhar em conjunto. Né? Valores que foram sendo assim, esquecidos numa sociedade capitalista, onde cada um tem que ser o melhor para conseguir sobreviver. Né? Então, eu penso que a equipe pedagógica, a equipe da escola, ela é fundamental para que nosso trabalho, naquele ambiente, seja efetivo mesmo. Né? E a gente, por outro lado, tem que entrar na escola pensando que nós estamos diante de profissionais que têm todo um conhecimento e tem que ter respeito por esse conhecimento. Muitas vezes o psicólogo entra na escola achando que ele sabe mais do que o professor, do que, não é? Isso também não vai. Nós temos uma especificidade de conhecimento da psicologia. Mas o professor, o pedagogo, tem uma especificidade de conhecimento da sua área. Ele também estudou para isso. Né? Então, acho que a parceria, ela é fundamental. A psicologia, historicamente, ela foi boa para pontuar, apontar o professor ou a criança ou os pais como responsáveis pelo fracasso escolar. E a gente tem que superar essa questão, nessa visão dicotômica mesmo. Boa tarde, eu sou Marlene, psicóloga, apaixonada pela educação, fiquei aqui bebendo aquilo tudo que você estava dizendo e hoje estou atuando na área da saúde. E me permita, doutora Marilda, fazer uma pergunta muito simples, talvez, porém muito real. Sabendo da importância que cada escola tem de ter um psicólogo, por que é que nós não conseguimos, talvez nas universidades, despertar o interesse maior do aluno pela psicologia educacional? Ou porque é que ainda, sabendo da necessidade, os gestores e mesmo os políticos não têm esta visão de ter o psicólogo escolar nas unidades escolares, se nós da saúde estamos com as nossas unidades de saúde cheias de alunos com problemas de aprendizagem? Os nossos pacientes, na maioria, são crianças com problemas de aprendizagem. E nós somos convidados a fazer palestras em escolas para professores, pais e alunos, se estamos na saúde, e nós poderíamos ter estes psicólogos mesmo dentro da escola. Esse despertar, e de repente alguns estejam questionando, mas Marlene, se você é apaixonada pela educação, o que está fazendo na saúde? A falta de oportunidade na educação me levou para a saúde, que também já me apaixonei, porque eu gosto do que faço onde eu estou. Eu gostaria que, de repente, a senhora despertasse na gente alguma coisa, o que é que nós podemos fazer para mudar um pouco essa realidade, para ter o profissional de psicologia dentro da unidade escolar, ajudando gestão, coordenação, professores, alunos e pais. A questão do grande interesse, as pesquisas estão mostrando que o grande interesse dos alunos era pela questão clínica mesmo, né? O Virgílio Bastos, com a sua equipe, eles fizeram um trabalho onde ele constatou que a maior área de interesse da psicologia no Brasil, ele fez uma pesquisa há uns 2, 3 anos atrás, é a área clínica. Segunda, a área de saúde. Terceira, a área do trabalho, e depois a área de escolar. Tá? Na realidade, quando a gente pega a história da psicologia,
ela começou com a educação, mas desde quando ela começou com a educação, já tinha uma proposta de avaliação, de atendimento clínico, mesmo na educação. Então, historicamente, eu acho que a gente é levado a optar pela área clínica. Por outro lado, eu sempre brinco, os alunos pensam que estão escolhendo a área clínica, eles não estão escolhendo. Se você pegar os currículos da nossa universidade, nós fizemos esse levantamento, o currículo dos cursos de psicologia, a quantidade de disciplinas voltadas para a educação é muito pequena. Você começa a ver, a maior parte das disciplinas, elas são focadas na área de fundamentos, concordo que a gente tem que estar carregado o currículo na área de fundamentos, e depois na área clínica. Na nossa universidade, a gente tinha 1/3 de carga horária que a área clínica tem. Então, como que a gente pode dizer que o aluno está escolhendo uma área? Na realidade, historicamente, o currículo já é estruturado para encaminhar o aluno para a área clínica. Outro ponto, a gente vê que a educação é desvalorizada. Se a educação é desvalorizada, consequentemente, muitas vezes a profissão do psicólogo, daquele que atua na escola, também é desvalorizado. Acho que isso contribui também. Outro ponto que, na minha análise, contribui também para que não aconteça essa escolha pela área escolar. As relações são muito complexas. Não estou dizendo que o trabalho clínico é fácil, que o trabalho na área do trabalho é fácil. Não estou dizendo isso. Mas as relações são muito complexas. Nosso amigo disse, é lidar com o professor, é lidar com o aluno, é lidar com as políticas educacionais, é lidar com os pais. Nós ficamos muito expostos, nós ficamos muito na berlinda quando nós trabalhamos na escola. Demanda muito da gente, toda hora, um poder de decisão. Não é? Então, acho que são várias questões. Eu penso que, principalmente, por uma desvalorização da escola e daqueles que estão nesse âmbito. Não é? O professor não é valorizado, o educador não é valorizado. Acho que, em nível social, uma desvalorização que acaba interferindo na escolha também da área. Por outro lado, você fala, né? Há uma grande demanda para o psicólogo clínico. Se a gente brinca, né? Fala assim, que o psicólogo ele não tem que ter uma atuação clínica, mas ele tem que ter um olhar clínico, no sentido de um olhar psicológico para aquele problema que acontece na escola. O psicólogo clínico também tem que ter um olhar educacional, não sei se existe isso, para aquela criança que ele está atendendo. Eu já vi casos de crianças que são encaminhadas para psicoterapia. O psicólogo trabalha 5 anos, depois fala, nossa, Marilda, estou com um problema sério com aquele aluno, porque ele não sabe ler e escrever. Pode trabalhar 10 anos, mas se não for fazer um investimento no processo de ensino-aprendizagem lá na escola, essa questão não vai ser modificada só com atendimento clínico. Tá? Como também ficar trabalhando com atendimento clínico, quando a questão é afetiva, só o atendimento na escola também não vai resolver. Então, eu penso que o olhar da psicologia ele é muito dividido em gavetas, né? Então, o aluno pensa, se eu vou ser psicólogo clínico, eu não tenho que entender da educação. Se eu sou psicólogo da educação, eu não tenho que entender da clínica. Mas vê lá, a gente está avaliando a criança, aparece criança com vários sintomas que a gente tem que identificar. Se é uma deficiência mental ou se é uma psicopatologia. Então, o conhecimento da psicologia de forma ampla, ele é necessário em todos os campos. Por outro lado, você fala da inserção. Nós temos um projeto de lei, a Abrapé está defendendo, o Conselho também, né, de inserção do psicólogo e da assistente social. Mas faz muitos anos que a gente está nessa defesa e a gente não consegue ter essa inserção. Não conseguimos também inserir a disciplina de psicologia no ensino médio. É outra bandeira de luta que a gente tem que ter após esses 50 anos. Então, me parece que uma série de fatores levam, né? E eu falo para meus alunos o seguinte, quando o aluno chega para mim no estágio e fala assim, nossa, professora, hoje, eu conversei com a pedagoga e ela me contou um pouco da história de vida desse aluno e eu fiquei pensando, professora, como que ele vai aprender diante de tudo isso? Eu falo, bem-vindo à área da psicologia escolar. Quando o aluno percebe que aquela criança que está na escola não está aprendendo, está em sofrimento psíquico, ele começa a entender a importância da psicologia na escola. Né? Então, acho que assim, é uma quantidade de fatores que levam a essa falta de opção. Mas é que eu falo sempre, muitas vezes o aluno pensa que está fazendo uma opção, mas na realidade ele não está, porque historicamente ele é dirigido por uma intervenção na área clínica e não por uma intervenção na escola.
São algumas coisas que eu venho pensando. Mas nós também, na nossa universidade, temos várias dificuldades de estar direcionando os alunos para esse olhar para a escola de forma diferenciada. Pensar que aquela criança que ele atende lá na clínica, ela fica 4 horas na escola. E que isso causa toda uma diferença. Pensar a partir da perspectiva da psicologia histórico-cultural, que a criança do ensino fundamental dos primeiros anos, a atividade principal, a forma que ela se relaciona com a realidade, tem a ver com a atividade de estudo. É por meio do estudo da escola que ela se relaciona com o meio externo. Então, eu costumo dizer, a criança que não está aprendendo, ela tem o mesmo sentimento daquele adulto que tem toda a potencialidade para estar empregado e que está desempregado. O sofrimento é o mesmo. Porque a forma que ele se relaciona, o adulto pelo trabalho, a criança pelo estudo. Então, acho que a gente teria que estar despertando isso no psicólogo, mostrar para ele que está em sofrimento aquele professor que o nosso amigo trouxe, que não está conseguindo ensinar. Está em sofrimento aquele aluno que não está conseguindo aprender. Está em sofrimento aquele pai, aquela mãe que deposita toda uma expectativa na escola para levar o seu filho a dominar a leiturinha, como diz alguns pais, né? Ai, tão boa, né? A mãe uma vez me falou, nossa, a leiturinha do Joãozinho modificou a nossa vida. A leiturinha dele. Não é? Então, é acreditar, é pensar que esse pai está em sofrimento quando ele vê que o filho dele não aprende. Olha a expectativa que a sociedade coloca numa criança de primeira série. É a primeira vez, vai dizer o Petrovski, que a criança é cobrada de ser efetiva, de mostrar que ela sabe fazer alguma coisa. E ela não aprende a ler e escrever. Então, acho que são essas questões que a gente tem que estar pensando em relação à área. É uma formação mais ampla. É a formação do psicólogo para atuar na escola, por isso só o psicólogo escolar que tem que entender da educação. Acho que tem que ampliar isso mesmo. Né? Bom, como eu já disse, o nosso tempo já está adiantado, né? E aí nós vamos encerrar então encerramos as inscrições, agradecer mais uma vez a participação e as colaborações da professora Marilda e também daquelas pessoas que contribuíram com as suas questões, provocando um pouco mais de reflexão, né? E também tivemos a oportunidade, por meio das questões, de ouvir um pouco mais a professora, tá? Muito obrigada, professora, em nome do Conselho, em nome de todos aqui presentes. Aproveitando a oportunidade, professor Marilda, gostaria que o Estado, por gentileza, informasse a plateia, os nossos amigos interessados, o seu e-mail para qualquer questão que possa ser feita. Seria importante esse e-mail, esse seu site, alguma coisa nesse sentido. O meu e-mail é mgd de Marilda Gonçalves Dias Face, facci@uem.br. Eu estou no Departamento de Psicologia na Universidade Estadual de Maringá e também no programa de pós-graduação em Psicologia, sou vice-coordenadora do programa. E também convido vocês a participarem da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Explique. MGD Face. mgdface@uem.br. Então, nós temos a Associação Brasileira de Psicologia Escolar, é uma associação preocupada com a formação e atuação do psicólogo escolar. Vocês encontram no site, né, da BRAPE, tá, informações para vocês estarem se filiando. É um canal de comunicação, a gente recebe muitas solicitações, muitas dúvidas mesmo, né? Então, um canal de comunicação. E eu estou lá na UEM, precisarem de alguma coisa, vocês podem me procurar, ou no Departamento de Psicologia ou no mestrado. Tá? Eu gostaria de convidar o professor Carlos Afonso Marcondes Medeiros, presidente do Conselho Regional de Psicologia, que faça a entrega de uma lembrancinha à nossa conferencista desta manhã.